Olá, seja bem-vindo de volta. Na aula de hoje a gente vai começar os nossos estudos sobre gráficos no Excel, tá? O Excel é uma excelente ferramenta para construir gráficos, não é a única do mercado, mas é extremamente útil. Antes da gente ir para a aula prática e falar sobre elementos, como que adiciona elementos, como que tira, como que formata, quero dizer para você o que é um gráfico, tá? Um gráfico nada mais é do que uma representação visual dos dados que a gente tem para analisar. Então fica muito mais fácil de enxergar os dados ou tomar uma decisão baseado em um gráfico, ou de barra, ou de linha, tá? Do que simplesmente uma tabela cheia de números sem nenhuma identidade visual ou nenhuma forma de facilitar a nossa visualização. Eu vou te mostrar isso na prática, tá? Então a gente vai lá para nossa tabela do Excel para a gente começar a construir nosso primeiro gráfico. Então imagina aqui, ó, que eu tenho, por exemplo, essa tabela aqui, ó, onde eu tenho as minhas sales, o meu custo e o meu lucro, mês a mês. E aí você poderia ter diversos tipos de informações aqui para você colocar no seu gráfico, certo? Então, como que a gente faz para gerar um gráfico a partir disso aqui? Então, eu vou gerar um gráfico simples das minhas vendas, tá? Então, eu seleciono os gráficos, os dados que eu quero colocar no gráfico aqui. Eu venho aqui, ó, na aba Insert. E eu tenho aqui, ó, vários, ó, a aba Charts aqui. Aí eu tenho vários tipos de gráfico aqui. Antes da gente olhar um por um aqui, eu já vou abrir essa janela aqui que vai te mostrar todos os tipos de gráficos. Então aqui, ó, nessa janela, ele já, baseado nos gráficos, nos dados que a gente escolheu, ele já me mostra alguns gráficos padrões, ó, que o Excel já gera automaticamente a partir dos dados que eu selecionei. Mas eu também tenho a opção aqui, ó, de escolher os gráficos que eu quero. Então eu tenho um monte de opções aqui, ó. Eu tenho gráfico de coluna, são esses dois aqui. Dentro do gráfico de coluna, eu tenho colunas empilhadas, eu tenho colunas 100% empilhadas, eu tenho gráfico 3D, tá? Outros gráficos 3D aqui com coluna empilhadas, eu tenho gráficos de linha, donuts ou pie, né? Ó, donuts, são esses gráficos aqui, tá? E pie são esses gráficos aqui. Então, o famoso gráfico de pizza e o gráfico de rosca, esse aqui, tá? Tem outros tantos gráficos aqui, ó, que a gente vai olhar depois um por um, cada tipo. Eu tenho o gráfico de barra, o gráfico de área, tá? O gráfico de scatter, aqui são os pontos locados no gráfico. Tem o gráfico de mapa, nesse caso aqui ele não vai fazer sentido porque a gente não tem regiões de mapa, né, estabelecidos nos nossos gráficos. Eu tenho aí vários outros, ó. Tem esse gráfico que é bem legal, dependendo do tipo de análise que você quer fazer. Tá? Tem o gráfico de árvore, né, o tree map aqui. Tem outros tipos de mapa aqui, o sunburst. Por exemplo, esse aqui não vai fazer sentido porque a gente não tem dados suficientes nesse exemplo, tá? Mas é um outro tipo de gráfico. A gente tem um histograma e vários outros aqui, ó, de funil. E aqui essa última opção combo, eu posso combinar tipos de gráficos diferentes, tá? Dependendo da quantidade de dados que eu tenho. Nesse caso aqui eu tenho só uma coluna, então eu não consigo combinar nenhum tipo de gráfico. Mas eu poderia fazer um gráfico de coluna atrelado a um gráfico de linha, por exemplo, se eu tivesse duas bases de dados. Tá? Ou eu tenho essa opção aqui de vir nessa setinha aqui, ó, na aba de Charts para aparecer todos, ou eu posso simplesmente vir aqui direto, ó, eu quero colocar um gráfico de barra, por exemplo, ó, barra 2D, ele já gera lá para mim, ó, ou um gráfico 3D, por exemplo. Tá? Eu vou gerar aqui, ó, um gráfico 2D simples. Pode reparar, ó, que quando você gera um gráfico, ele gera um objeto fora das células, ó, ele não está atrelado a nenhuma célula, tá vendo? Ele está totalmente fora e você consegue movimentar o gráfico para onde você quiser. Pode diminuir e aumentar o tamanho do gráfico, tá? Dependendo da sua necessidade. Quando você clica fora do gráfico, ó, e clica dentro do gráfico de novo, pode reparar que ele cria uma nova aba aqui, ó, a Chart Design. Por quê? Porque quando você cria um novo objeto no Excel, ele entende que este objeto tem propriedades diferentes das coisas que estão em uma célula normal.
E aí, essas propriedades que você consegue mudar vão estar todas aqui, ó, na aba, né, nesse caso de gráfico, vão estar aqui na aba Chart Design. E também na Format aqui, ó. São essas duas abas que ele vai abrir para você ter condição de formatar o seu gráfico, tá? Então, quando você clica no gráfico aqui, ó, você tem vários elementos dentro do gráfico. Você tem aqui os seus dados, ó, quando eu clico ele já vai selecionando onde eu clico. Tá? Então, eu tenho os meus dados, eu tenho as linhas de grade, eu tenho aqui, ó, as legendas dos eixos, ó, o eixo Y e o eixo X, assim como na matemática, tá? Eu tenho o eixo X, que é sempre o horizontal, e o vertical é sempre o eixo Y. Então eu tenho aqui os meus eixos, então, com os valores, tá? Eu tenho o título do meu gráfico aqui, e eu posso simplesmente deletar os elementos que eu não quiser. Simplesmente como? Eu clico no elemento que eu não quero e aperto o delete do teclado. Olha lá, ele sumiu, tá? Para eu desfazer, é só eu apertar o Ctrl Z que ele volta. Então eu tenho todos esses elementos, tem outros elementos aqui, a gente vai passar um por um. Então quando eu clico no gráfico, repara que aparecem esses 3 botões aqui na lateral. O primeiro deles aqui, ó, são os elementos, que é esse sinal de maisinho, a gente vai passar um por um aqui, tá? Depois eu tenho aqui, ó, esse pincelzinho que é a parte de formatação. Então eu já tenho alguns formatos padrões aqui que eu posso escolher e depois trabalhar em cima deles. Eu vou deixar esse tradicional mesmo aqui. E eu tenho a parte de filtro, ó. Então quando eu clico no filtro eu posso filtrar tanto a série que eu quero que apareça ou as categorias, ó. Então se eu clicar, tá vendo aqui, ó, eu passo o mouse aqui, ó, em janeiro, ele já deixa só janeiro destacado para mim, ó. Fevereiro, março. Se eu quiser, por exemplo, ó, não ver abril, por exemplo, ó, eu destico abril e ele, ó, clico aqui em aplicar, ó, ele some abril daqui. Se eu quiser ver abril de novo, ó, clico no abril e mando aplicar. Beleza? Então esses eu posso fazer filtros automáticos dessa forma. Aqui a gente vai ver outros tipos de filtro, tá, ao longo do curso aí, mas a gente tem essa opção de filtro também.